Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lira Alice. Começa agora o 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Universitária 95,9. Acompanhe o programa no Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. E anota aí o nosso WhatsApp, 959 8118 8039. Aqui você ouve notícias em português e em espanhol. Confira os destaques do dia. Roraima inicia mais uma campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. O novo PAC, lançado pelo governo federal, vai investir mais de 28 bilhões de reais em Roraima, entre 2024 e 2027. A Câmara dos Deputados aprova o projeto que torna a lei de cotas em universidades permanente. Confira essas e outras notícias aqui no Universitária FM 95,9. Já voltamos em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. A Câmara dos Deputados aprova o projeto que torna a lei de cotas em universidades permanente. A lei deve ser revisada a cada 10 anos. Confira mais detalhes com informações da EBC. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna a lei de cotas para universidades públicas permanente. A política deve ser revisada a cada 10 anos. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, comemorou a aprovação da proposta. A UNE disse que vai pintar a universidade de povo, porque não acredita menos do que a educação, diversidade, cidadania e igualdade. Pessoas diferentes, mas com as mesmas oportunidades. Com o novo projeto, o estudante cotista poderá ter suas notas avaliadas primeiro para a ampla concorrência e somente depois para as cotas. Isso garante que o cotista tenha mais opções para acessar a universidade. Pelas mudanças, esse estudante também terá prioridade para acesso a bolsas de permanência e outros auxílios estudantis. Metade das vagas reservadas para cotistas serão para pessoas com renda familiar de um salário mínimo per capita. Antes, o previsto era de um salário meio por pessoa. O projeto aprovado ainda inclui estudantes quilombolas nas cotas para instituições federais de ensino. Além disso, as mudanças permitem que as universidades adotem ações afirmativas para ingresso na pós-graduação. A proposta segue para a votação no Senado. Com informações da EBC, Lira Alice para o 30 Minutos. O novo PAC, lançado pelo governo federal, vai investir mais de 28 bilhões de reais em Roraima, entre 2024 e 2027. O dinheiro vai ser usado em obras e serviços para melhorar a vida da população. Vamos conferir os detalhes. O novo PAC, lançado semana passada pelo governo federal, vai investir 28,6 bilhões de reais em obras e serviços em Roraima. No conjunto de obras do programa estão as mais importantes para Roraima, como a restauração da BR-174, a linha de transmissão Manaus-Boa Vista, o Hospital Geral de Roraima e moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O programa inclui novos eixos de atuação como a inclusão digital e conectividade para levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde. Além de expandir o 5G, vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas. O investimento em Roraima é de 1,3 bilhões de reais. No eixo saúde, serão construídas novas unidades básicas de saúde, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso e o tratamento especializado. O novo PAC investe também no complexo industrial de saúde, fortalecendo a oferta de vacinas e hemoderivados e também em telesaúde para aumentar a eficiência em todos os níveis de atendimento à população. Para a saúde, o investimento em Roraima é de 1,4 bilhões de reais.
também terá dinheiro para a construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de institutos e universidades federais. Para o setor de educação, o investimento em Roraima é de 14,7 bilhões. Mais de 300 milhões de reais serão investidos em infraestrutura social inclusiva, que garantirá o acesso da população a espaços de cultura, esporte e lazer, apostando no convívio social e na redução da violência. O novo PAC vai investir cerca de 2 bilhões de reais na revitalização das bacias hidrográficas, com ações de preservação, conservação e recuperação. Na recuperação de rodovias, aeroportos e hidrovias, o investimento no estado será de pelo menos 2,3 bilhões de reais. E para vencer a falta de energia, será feito um acréscimo de 80% na capacidade de energia elétrica com fontes renováveis. Jacildo Bezerra para o 30 Minutos de Notícias. Roraima inicia mais uma campanha de multivacinação. O objetivo é atualizar o calendário de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Vamos conferir as informações. Roraima iniciou no último sábado a campanha nacional de multivacinação. O objetivo é atualizar o calendário de vacinação de crianças e adolescentes até os 15 anos. A Secretaria de Saúde promove uma série de ações para garantir o êxito da campanha, que vai até o dia 26 de agosto. A campanha busca combater o risco de reintrodução de doenças já eliminadas pela vacina. Cecília Lorenzo, secretária estadual de saúde, comentou a campanha. Isso implica em desenvolver atividades mais próximas à comunidade, como a vacinação extramuro, que ocorrerá fora das unidades de saúde, além de utilizar recursos de divulgação em redes sociais e imprensa local para disseminar mensagens de conscientização sobre a importância da vacinação. Valdirene Oliveira, coordenadora da Vigilância Sanitária, destaca o envolvimento de parceiros, como sociedades médicas, associações de bairros e líderes comunitários, para fortalecer a conscientização sobre os benefícios e a importância da imunização. Essa estratégia é muito importante para continuar mantendo nossas crianças e adolescentes saudáveis. Pais e responsáveis, levem seus filhos em qualquer unidade de saúde. Fiquem atentos para o calendário que os municípios vão estar divulgando dos pontos estratégicos e horários que estará disponível para a população para levar seus filhos. É importante que juntos nos fortalecemos para cada vez mais proteger a nossa população. Vacinar é importante e vacina salvam vidas. Em Boa Vista, a campanha vai ocorrer em diversos pontos da cidade, além das unidades básicas de saúde, durante toda a semana. De acordo com Ana Paula Merval, a superintendente de Vigilância em Saúde, é indispensável que as crianças e adolescentes estejam imunizados, com a caderneta atualizada, e o município volte a registrar altas coberturas vacinais. Em Boa Vista, a meta é vacinar 95% do público-alvo do município nesses 15 dias de ação. Para atualizar a caderneta, é necessário apresentar o cartão de vacina e carteira do SUS aos profissionais de saúde. Estarão disponíveis vacinas que protegem contra poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, entre outras. Em Boa Vista, foi ampliado o horário de salas de vacinas durante a campanha de multivacinação em 3 unidades básicas de saúde. Nas unidades básicas Aigara Mota Pereira, Lupércio Ferreira e Délio Tupinambá. A sala vai funcionar até 00:45. Jadileuson Almeida, para o 30 Minutos. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. E a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, já estamos aqui no Estúdio 2, eu, Edileuson Almeida, na companhia hoje de nossa entrevistada, a doutora Janaína Nunes, psicanalista do CHAME, Centro Humanitário de Atendimento à Mulher, para falarmos sobre o
Agosto Lilás. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por sua presença e uma boa tarde. Boa tarde, nós estamos muito honrados com o convite e a Procuradoria Especial da Mulher está às ordens. Doutora, hoje o CHAME é um centro de referência. Que tipo de suporte hoje o CHAME tem dado às mulheres que são vítimas ou ameaçadas de violência? Nós damos um apoio de acolhimento e encaminhamento através de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogas, assistentes sociais e advogadas. Essa mulher, quando chega até nós, a maioria das vezes ela já passou por um ciclo de violência que culminou a violência psicológica ou emocional ou até a violência física. Então ela já veio sofrendo os outros tipos de violência, como a violência moral, a violência patrimonial, a sexual, e agora também nós temos a violência cibernética. Então quando ela chega até nós, ela está com o emocional bastante prejudicado e até com marcas físicas também. Então, nós damos todo o apoio a essa mulher para que ela se sinta acolhida. Ela, na sala de escuta, vai ter o tempo que ela achar necessário para ela. Nós estamos lá para fazer uma escuta ativa e, geralmente, elas não reconhecem todos os tipos de violência que elas passaram. Elas acham que violência, a maioria tem informação que violência é só violência psicológica ou violência física. E no decorrer do discurso dela, da fala dela, os profissionais com escuta técnica, eles vão identificar os outros tipos de violência e informar aquela assistida que também ela foi vítima de outros tipos de violência. E como é que tem sido esse encaminhamento? Ele tem sido uma boa receptividade? Como é que tem sido a qualidade do atendimento para essas mulheres quando elas são encaminhadas pelo CHAME? Nós temos boas parcerias com a Defensoria Pública, com a Promotoria de Justiça do Estado de Roraima, com a DEAN, com a Casa da Mulher Brasileira. Então, essas entidades, elas dão todo o suporte que essa mulher necessita. Se ela quer um divórcio, se ela quer uma medida protetiva, se ela quer pedir uma pensão de alimento para os filhos ou a guarda desses filhos. Se nós identificamos que ela está em vulnerabilidade social, nós encaminhamos aos CRAS. Se ela mostrar que tem vontade de ter uma independência financeira e se profissionalizar, nós também enviamos para o CETRABS, por exemplo. Então, essa mulher ela tem todas as condições de viver uma vida sem a ameaça do agressor. Doutora, e hoje, como é que está essas possibilidades? Havia um pensamento que se a mulher se desligasse do agressor, ela poderia ter necessidades. E hoje ela já consegue fazer isso e buscar a sua própria independência. Exatamente. É por isso que nós temos as notificações com um número maior do que os outros anos. As mulheres elas estão mais informadas sobre os seus direitos. E além sobre os seus direitos, elas estão se conhecendo mais. Reconhecendo que a dependência emocional é um transtorno e que deve ser reconhecido por elas. Então, elas chegam com essa queixa. A principal queixa, por mais paradoxo que possa parecer, a principal queixa é a dependência emocional, não é a dependência financeira. E é a mais difícil de se desvincular. Doutora, a senhora agora falou do aumento. Como é que está essa questão das estatísticas? A gente observou lá no Conselho Nacional de Justiça, no banco de dados dele, que houve um aumento, e aumento significativo no primeiro semestre de 2023 em relação a 2022. Isso é um fenômeno que aumenta em razão de quê, a senhora acredita? Olha, nós temos vários estudos apontando para alguns motivos. Nós temos estudos que apontam que os transtornos mentais aumentaram muito depois da epidemia da Covid. Então, por exemplo, se um indivíduo está predisposto a ter um transtorno mental como depressão, mas que esse transtorno poderia aparecer daqui a 10, 20 anos, a Covid antecipou esse transtorno. Foi um gatilho. E as pessoas adoecidas, sem tratamento, elas vão jogar essa pulsão, essa pulsão de morte que na psicanálise fala, de alguma forma, e vai refletir em violência, muitas vezes. Esse é um
uma das explicações que os estudos nos mostram. Outra explicação é, como eu falei, elas estão mais informadas, elas estão mais conscientes dos seus direitos, elas sabem onde buscar ajuda. Então, a nossa conscientização tem sido reconhecida pela sociedade e as mulheres estão unidas para que isso possa mudar os dados em relação à violência. Isso nos alegra em saber que elas estão buscando mais os seus direitos. E uma outra explicação fala muito do machismo estrutural, né, tão falado, tão conhecido, que o homem, nessa tradição que nós crescemos, nossos avós, bisavós, de que ele é o detentor daquela mulher. Isso não passou ainda. Eu costumo falar que nós estamos fazendo história, continuamos as histórias das nossas bisavós, das nossas avós, que nos garantiram o direito a voto, o direito a ocupar cargos públicos. Nós estamos dando continuidade à luta delas. E eu não sei se a nossa geração vai ver, mas eu tenho esperança que as futuras gerações olhem para trás com um olhar de espanto e falarem para si mesmos como é que pode os homens violentarem suas próprias esposas pelo fato delas serem mulheres. E, recentemente, a gente teve uma decisão muito tardia, mas que era indispensável, que foi a questão de superar o discurso da honra como argumento para a violência contra a mulher. Uma coisa, né, surreal, né, doutora? Arcaica, né? Porque em pleno século XXI. Já não usava-se mais isso, mas os advogados, eles usavam esse argumento para, talvez, empatar ali o processo, né? Eu lembro do desqualificar a própria vítima. Sim, eu lembro de um caso emblemático da Ângela Diniz, em que o agressor dela a matou porque ela era uma mulher livre à frente do seu tempo, foi na década de 70, e ele não foi preso porque o advogado, na época, conseguiu usar esse argumento, legítima defesa da honra, porque foi um crime passional. Então, um movimento de mulheres que não aceitaram esse tipo de atitude do judiciário começou um movimento escrito "Quem ama não mata". E, a partir dali, outros movimentos foram se avolumando, até chegarmos à história da Lei da Maria da Penha. Mas no caminho, um rastro de vítimas, doutora, e continua, infelizmente. Com certeza. E, infelizmente, essas mulheres que morreram, elas não têm voz para se defender, elas não têm voz mais para contar as histórias delas, mas nós estamos dando vozes a essas mulheres que foram vítimas de feminicídio. E essas vozes reverberam e vão reverberar para as outras gerações, para que isso a gente caminhe para uma sociedade em paz. É o que todo mundo deseja. A gente vive numa civilização. Nós não somos animais irracionais. Estamos conversando com a doutora Janaína Nunes, psicanalista do CHAME, Centro Humanitário de Atendimento à Mulher, falando agora sobre especificamente o Agosto Lilás. Por que é tão importante ter um mês para refletir sobre isso e para combater, de fato, essa violência que existe ainda contra as mulheres em pleno século XXI, doutora? É exatamente para isso, para aumentar a conscientização e as informações. Então, vários órgãos públicos e privados se reúnem para fazer um balanço do ano anterior, de como que esses números aumentaram, de como que está a rede de apoio, é como que se fosse um feedback do ano passado. E o que nós podemos melhorar como sociedade, junto com todas as entidades da classe civil, da classe seja qual for a classe que esteja envolvida ali. Hoje nós temos também empresas que implementam normas de segurança para que os funcionários possam, eventualmente, identificar uma colega que esteja sendo vítima de violência. Então, essa empresa ela é reconhecida também pelas autoridades e ela recebe um selo de referência. Eu lembro que ano passado a Assembleia chegou a discutir, não tenho certeza se chegou a aprovar, um projeto de lei que propõe às empresas fazerem um dia de discussão, né, de orientação, principalmente em grandes empresas, onde houvesse uma predominância maior de funcionários do sexo masculino, né, para orientar sobre isso. Né? Não sei se passou, mas uma ideia mais que ajuda, né, doutora? Sim, nós temos buscado também a parceria com empresas privadas. Nós trabalhamos com um enfrentamento, uma
a psicossocioeducação nas escolas. Nós trabalhamos com a prevenção, primeiramente, o enfrentamento, a identificação da violência. Nós acreditamos que essas crianças, elas vão identificar violências cometidas dentro do lar e vão levar notícias e informações para que esse agressor cesse a violência através das informações que essas crianças levem para casa. Inclusive, há até relatos em jornais de crianças que, após assistir uma palestra, acabaram se descobrindo vítima de algum tipo de violência. Né? Sim, a novidade agora é que nossas palestras elas estão sendo acompanhadas por uma conselheira tutelar ou conselheira tutelar, para que possa acolher essas crianças, porque gera um gatilho, sabe? A gente está falando de mulheres adultas lá para essas crianças e esses adolescentes, mas eles também estão dentro de um ambiente violento, alguns. E nós temos acompanhamento da conselheira tutelar para que ela acolha essas queixas e possa tomar as devidas providências. Doutor, e por que o Chame está preparando agora para a reta final, a partir desta quarta-feira, né, fechando aí, na próxima semana fecha o Agosto Lilás, o que foi feito, o que se pretende fazer? Olha, nós temos várias programações. Nós vamos continuar com o nosso carro-chefe, que é a psicossocioeducação. Nós temos o Zap Chame também, é importante ser falado, que muitas mulheres chegam até nós através desse canal, que é o WhatsApp, que nós conversamos com elas através de mensagem de textos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. E quem atende esse número, doutora? São funcionários... Especialistas? Isso, eles estão todos qualificados para receber a queixa, o acolhimento e encaminhamento. E, doutora, buscar ajuda é até plausível. O problema é encontrar ajuda. Hoje a gente pode dizer, então, que tem uma rede que funciona para recepcionar essa mulher e dar a ela, né, a segurança que ela precisa para continuar a vida dela tranquila, longe do agressor. Com certeza. As entidades elas estão bem unidas e têm dado bastante respaldo para que essa mulher saia do contexto de violência doméstica e familiar. Essa mulher precisa estar segura que quando ela sai do ciclo da violência, ela tem condições de viver uma vida digna, porque todo mundo merece ter uma vida digna. Ninguém merece ser violentado. Ninguém merece conviver com uma pessoa que te violenta 24 horas, com agressões, com palavras que te causem uma violência psicológica, emocional, que vá cometer uma violência moral. Antigamente, as nossas avós, elas suportavam isso porque elas aprenderam que casamento era um trabalho, um ofício. Hoje nós sabemos que não, nós somos donas de nós mesmas. Nós estamos com aquele parceiro porque nós temos um companheiro, um parceiro. Nós não precisamos ficar numa relação de violência achando que aquele homem vai suprir todas as necessidades. Ela tem que encontrar dentro dela a vitalidade que ela tem para ela continuar a vida. E eu falo assim que nós, mulheres, somos uma potência. E quando nós descobrimos essa potência dentro de nós, nós ajudamos muito umas às outras. Doutora, a senhora falou sobre o telefone do Chame. A gente esqueceu de dar o número. A senhora lembra de memória? 98402-0502. 24 horas, 7 dias por semana. Exato. E, doutora, aproveitando então, a gente já está chegando ao final, infelizmente nosso tempo é curto e o assunto é muito interessante e importante. Se a senhora quiser fazer uma fala, né, uma orientação, alguma dica para alguma mulher que nesse momento está passando por uma situação dessa e que está precisando de ajuda. Não hesite em buscar ajuda. Muitas mulheres chegam até nós com medo de represálias desses homens, porque elas necessitam quase que 100% de uma medida protetiva. E números não mentem. 90%, mais ou menos, dos homens que as mulheres buscaram uma medida protetiva, eles recuam à violência. Nós temos visto noticiários de que houve feminicídio, mas a maioria das mulheres que sofreram o feminicídio, esse crime hediondo, elas não tinham medida protetiva. Então, eu quero que vocês se sintam confiantes de que nós vamos proteger vocês.
Doutora Janaína Nunes, psicanalista do Centro Humanitário de Atendimento à Mulher, aqui na nossa entrevista do dia. Doutora, muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vinda e uma boa tarde. Muito obrigada, nós ficamos muito honrados e estamos à disposição. Entrevista do dia. E eu também fico por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 959-8118-8039. Acompanhe o programa no Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. A gente te espera amanhã ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9, com mais notícias. E agora vamos na carona no voo 959, com a melhor seleção musical de Roraima e sem intervalo. Eu sou Lira Alice, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.